Precisamos entender a morfologia do osso. A morfologia do osso não é uma morfologia difícil, mas às vezes é complicado para a gente fazer a interpretação dessa morfologia. As doenças periapicais, elas vão receber diversos nomes de acordo com a fonte que vocês forem estudar. Então vocês podem ver os nomes: doenças periapicais, lesões periapicais, periapicopatias, periodontites apicais. Todos esses nomes são válidos para a gente. E quanto maior o número de nomes que vocês entenderem, mais fácil será o estudo de vocês. Então a gente vai, de acordo com o decorrer da aula, utilizando diversos nomes. O mais importante que os nomes, pessoal, é entender os mecanismos, entender o que está acontecendo ali. Afinal, a gente está tratando sempre de tecidos com características muito particulares. Então, ali na cárie, vocês entenderam cárie de esmalte e cárie de dentina. Características totalmente particulares que só existem na cárie. Quando vocês entraram nas doenças pulpares, a gente tratou muito de inflamação como um mecanismo geral, mas era uma inflamação que tinha características particulares por estar num espaço confinado. Quando a gente vai para as periapicopatias, a gente também continua aplicando esses mecanismos inflamatórios, mas, de novo, para tecidos que têm uma anatomia, uma morfologia muito particular. Então vejam esse aumento ali do periápice dental, que é onde vão acontecer as periapicopatias. Nós temos ali basicamente o cemento, que está nessa cor entre um rosa e um laranja. Não tem muitos eventos acontecendo nesse cemento. Depois nós temos externamente ao cemento o ligamento periodontal. Ligamento periodontal é um tecido conjuntivo. Vai ter características de responder à agressão de uma forma muito pronunciada, muito efetiva. Externamente ao ligamento periodontal nós temos o osso alveolar, que tem duas fases, dois componentes, que seria a cortical óssea alveolar, que é um tecido também predominantemente mineralizado, pouquíssima resposta ele vai ter, mas logo em continuidade com a cortical alveolar a gente tem o osso esponjoso, que é basicamente um osso misturado com tecido conjuntivo, ou seja, de novo, vai ter boa capacidade de resposta a estímulos agressivos. Então pensem, pessoal, é uma inflamação que vai ter características particulares por estar no local com morfologia particular, nunca se esqueçam disso. Se vocês querem ter uma imagem mental do ligamento periodontal apical, peguem ali uma radiografia periapical que vocês fizeram. Vocês vão ver que o ligamento periodontal e o osso alveolar têm características bastante peculiares quando comparados com o resto do nosso organismo. As doenças periapicais são o chamado arroz com feijão do dentista. Então, junto com a cárie, junto com as doenças pulpares, elas são a grande maioria das doenças que acometem os nossos pacientes. Vendo ali uma estatística rápida, sem me prender muito a números, vocês vão ver que conforme os nossos pacientes vão avançando em idade, eles vão tendo cada vez mais periapicopatias. Se a gente fizer uma média aí, mais ou menos dessas estatísticas que eu dei para vocês aí no slide, a gente vai ver que basicamente 50% dos nossos pacientes adultos terão uma periapicopatia. Então pensem comigo, cada 2 pacientes que entram no meu consultório, um tem periapicopatia. Será que eu preciso entender de periapicopatia? Será que eu preciso trabalhar a periapicopatia? Ou será que eu simplesmente não vou propiciar tratamento para metade dos pacientes que entram no meu consultório? Óbvio que você precisa saber muito bem periapicopatia. Por quê? Porque você vai dar uma ótima assistência para metade dos seus pacientes. A outra metade vai ser cárie, vai ser problema pulpar e outras doenças mais complexas. Então, pessoal, fiquem de olho nessa aula. Essa aula é importantíssima para a vida profissional de vocês, para vocês serem um dentista realizado. As doenças periapicais podem ser classificadas de várias formas. A gente vai utilizar 2 classificações principais. Uma classificação que interessa muito para a patologia, que é essa classificação que está no slide, e daqui a pouco uma classificação que interessa muito para a endodontia. Nessa classificação que interessa para a patologia, nós vamos separar as doenças periapicais em agudas e doenças periapicais crônicas. E aí eu preciso que vocês retomem um conhecimento lá da patologia geral, aonde vocês entenderam e aprenderam que doenças agudas normalmente têm um curso clínico
rápido, né, um tempo de duração menor e geralmente sinais e sintomas exacerbados, né, mais evidentes. Já nas doenças crônicas, a gente costumeiramente viu uma doença com um curso clínico, né, mais longo, um tempo de duração mais longa, e sinais e sintomas mais discretos, às vezes até ausentes. Tudo isso que vocês aprenderam na patologia geral vai se aplicar nesse modelo de periapicopatias e vai se aplicar muito bem. Então a gente precisa que vocês tenham esses conceitos frescos na cabeça de vocês. Se não tiverem muito frescos, corram lá para o caderninho de vocês de patologia geral ou corram para o livro do Robbins para dar uma refrescada nesse conhecimento. Dentro dessa classificação de doenças agudas e crônicas, nós estudaremos 5 doenças. Nós começaremos por 2 agudas, a pericementite, também chamada de periodontite apical aguda ou sintomática, o abscesso periapical agudo, também chamado de abscesso periapical sem fístula, o abscesso periapical crônico, chamado de abscesso periapical com fístula, a periodontite apical crônica ou assintomática, também chamada de granuloma periapical, e o binômio cisto-articular-cisto residual. Vejam, pessoal, até no nome das doenças a gente já tem a diferenciação entre quem é agudo e quem é crônico. Isso é bem importante para a gente, é bem importante para o nosso trabalho aqui na disciplina. Vejam que cada doença é seguida por um número. Esse número é o número do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é uma codificação para que você use no lugar do nome da doença quando você for fazer a intercomunicação entre profissionais ou também a emissão de documentos relativos ao caso desse paciente. A segunda forma de classificar essas doenças é a classificação das periapicopatias em primárias e secundárias. As periapicopatias primárias, pessoal, acometem dentes que nunca sofreram abordagem endodôntica. Então, a gente vai geralmente aplicar os protocolos normais que a gente aprende na endodontia para tratar esse paciente e normalmente a resposta é boa. Já a periodontite apical secundária, ou lesão periapical secundária, está acontecendo no ápice de um dente que já sofreu um tratamento endodôntico. Ou seja, eu provavelmente tenho bactérias resistentes presentes nesse periápice. Elas foram resistentes a um tratamento endodôntico e a gente daí vai ter que utilizar abordagens mais específicas e mais criteriosas do que numa periodontite primária. Então, provavelmente vai ser um caso muito mais difícil, menor taxa de sucesso de resposta. Então, geralmente, esses casos vão ficar para profissionais mais experientes. O que importa agora para vocês é entender que a primária geralmente vai ser bem mais fácil de abordar que a secundária. As doenças periapicais, pessoal, elas nada mais são do que respostas do nosso corpo contra agentes agressores. Esses agentes agressores podem ser infecciosos, físicos ou químicos. Vejam que eu destaquei muitos agentes infecciosos porque eles são, de longe, os mais frequentes no nosso dia a dia do consultório. Apesar do Brasil ter uma odontologia extremamente avançada, ter uma quantidade enorme de cirurgiões dentistas por habitante, infelizmente a grande maioria da população ainda não tem acesso a medidas preventivas e curativas, não tem acesso a um bom tratamento odontológico. Então a gente ainda tem uma alta taxa de cárie, alta taxa de pulpites, necrose pulpar, que vão evoluir para uma periapicopatia. A agressão biológica, microbiológica, microbiana, infecciosa, é o grande personagem dessa aula. Eu vou falar também um pouco de fatores físicos em algum momento e os químicos eu basicamente não vou abordar porque eles estão mais relacionados com a endodontia, né? Eles estão mais relacionados com meandros do tratamento endodôntico, efeitos adversos do tratamento endodôntico não nos interessam nesse momento. As doenças periapicais são causadas por um agente agressor? Sim, elas são causadas. Mas os seus sinais e sintomas eles são derivados muito mais da inflamação que responde a essa agressão do que realmente pela agressão propriamente dita. Então, por isso que a gente enfatiza que a doença periapical está muito mais relacionada à resposta biológica de defesa do que à agressão propriamente dita, pelo menos no primeiro momento. Quando a gente está tratando de uma infecção, né, de um micro-organismo que infecta um organismo, um hospedeiro, a gente sempre precisa lembrar da relação entre essas duas forças.
Eu costumo comparar isso a um cabo de guerra. De um lado desse cabo de guerra existe um micro-organismo que tem uma capacidade de agressão. Essa capacidade de agressão a gente chama de virulência. Esse micro-organismo, essa virulência desse micro-organismo puxa de um lado, e do outro lado tem um hospedeiro que vai responder a essa agressão. Então, do outro lado vai puxar a resposta imune do hospedeiro. Vocês já têm esses conceitos todos, vocês já tiveram esses conceitos nas disciplinas básicas, mas é importante a gente lembrar que a virulência do micro-organismo é a capacidade que ele tem de agredir o hospedeiro. Então a gente sabe que a gente tem bactérias, vírus, protozoários e outros agentes infectantes que causam mais prejuízo ao nosso hospedeiro, ao nosso corpo, do que outras, e isso é virulência, a capacidade de agressão que esse micro-organismo tem. E nós temos a resposta imune do hospedeiro, que está basicamente relacionado com a capacidade que esse hospedeiro tem de responder à agressão. De acordo com a situação do nosso paciente, se for um paciente normoreativo, dorme bem, se alimenta bem, baixo nível de estresse, exercita, a tendência é que você tenha uma boa resposta. Se você tiver um paciente que tem uma doença de base, uma doença de fundo, que tenha uma má alimentação, que durma pouco, que não se exercite, a tendência é que esse sistema imune não responda tão bem. Então, de acordo com as forças que cada uma dessas pontas puxa, nós temos diferentes doenças periapicais. Vamos trabalhar um pouquinho com o extremo para vocês terem uma noção melhor do que seria isso. Então, se eu tenho um micro-organismo muito virulento, muito agressivo, que infecta um hospedeiro com baixa capacidade de resposta, o sistema imune não está funcionando de uma forma tão boa, a tendência é que você tenha uma doença de curso clínico agudo. Curto tempo de duração, sinais e sintomas bastante pronunciados. Quando você vai na outro extremo desse cabo de guerra, onde um micro-organismo pouco virulento, de baixa virulência, infecta um hospedeiro com defesas funcionando bem, você vai ter a tendência a ter uma doença de curso clínico crônico. Ou seja, uma doença onde o tempo de duração dela vai ser mais longo e o paciente terá sinais e sintomas mais discretos. Nós estamos falando de extremos de um cabo de guerra, mas a gente sabe que um cabo de guerra não vive de extremos, né? Ele fica muito mais ali nas fases intermediárias do que nos extremos. E a gente não pode desprezar isso. Então a gente tem que pensar que entre esses extremos existem fases intermediárias. Esse paciente pode estar transitando de um extremo para outro, ou pode haver alternância de fases. O paciente pode ficar alternando entre um extremo e outro. Então, tudo isso tem que estar no nosso rol de possibilidades para que a gente possa fazer uma boa avaliação desse paciente. Precisamos entender a morfologia do osso. A morfologia do osso não é uma morfologia difícil, mas às vezes é complicado para a gente fazer a interpretação dessa morfologia. Por isso que eu sempre gosto de trazer para vocês o soufflé, porque o soufflé, pessoal, ele basicamente tem a mesma morfologia do osso. Ele tem uma zona de chocolate maciço periférica que dá resistência ao chocolate, e ele tem uma zona interna airada, onde eu tenho chocolates misturados com bolha de ar para dar maior maciez. E essa combinação propicia aquela sensação muito boa na hora que você morde esse chocolate. Quando a gente tenta transpor isso para o osso, a gente vê que o osso é muito parecido. O osso tem uma zona periférica cortical, que é uma área onde eu tenho muito material mineral e pouco material orgânico, e uma zona interna, onde eu tenho trabéculas ósseas entremeadas por tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo ele vai dar uma boa capacidade de resposta a esse osso. Então vejam, pessoal, muito pouco posso esperar de resposta da cortical, mas posso esperar muita resposta da zona esponjosa. Nunca se esqueçam do soufflé quando vocês estiverem tratando de uma doença que também acomete o osso. Nós vamos tratar nesta aula especificamente, hoje, neste momento, a periodontite apical aguda ou pericementite e o abscesso periapical agudo ou abscesso sem fístula. Nas próximas aulas nós trataremos das outras 3 doenças. Então, começando ali com a pericementite, o conceito da pericementite está incluso no nome dela. Então vamos desmembrar o nome da pericementite. A pericementite ela pode ser dividida em peri. Peri quer dizer o quê? Periférico, quer dizer em volta. Semente vem da palavra semento.
E it vem da palavra inflamação. Então, eu tenho uma it, uma inflamação, no peri, em volta do semento. Então, uma inflamação em volta do semento. Se a inflamação está à volta do semento, a inflamação está acontecendo em qual tecido? No ligamento periodontal. Então, o conceito de pericementite é uma inflamação no ligamento periodontal apical. A sua etiologia varia. Na grande maioria dos casos, ela é de origem infecciosa. E nessa origem infecciosa, são personagens bastante importantes. A cárie, que ao destruir a coroa dental, chega na polpa, origina pulpite, que ao não ser tratada por um profissional vai gerar necrose pulpar, e a chegada desse tecido necrótico, dessa polpa liquefeita rica em bactérias, ao periápice via forame apical, vai gerar uma agressão biológica nesse ligamento, e esse ligamento vai inflamar. O segundo agente agressor que também tem alguma importância é o traumático, principalmente quando eu tenho um evento traumático no sentido do longo eixo do dente. Por algum motivo, eu tenho um trauma que faz com que esse dente intrua dentro do seu alvéolo. Ao intruir dentro do seu alvéolo, o ligamento periodontal apical vai sofrer um trauma muito intenso, e esse trauma muito intenso vai ser interpretado como uma agressão, e contra essa agressão a resposta será uma inflamação. Tenho aí a pericementite. Existe também a pericementite química, que eu não vou falar para vocês agora, porque ela é objeto da endo, ela é um dos possíveis efeitos adversos do tratamento endodôntico, então deixa para endodontia. Mas o que me interessa aqui é falar da patogênese, a história de uma inflamação aguda acontecendo naquela região. Então eu tenho uma agressão, seja ela infecciosa, seja ela traumática. Quanto a essa agressão no seu corpo, vai basicamente iniciar uma inflamação, e essa inflamação, ela geralmente é aguda no começo. Então eu vou ter uma inflamação onde vai predominar vasodilatação, exudação e diapedese de neutrófilos. E isso vai ser basicamente a patogênese dessa doença. Na medida em que houver um agente microbiano ali, essa inflamação vai aumentar, vai se amplificar, vai perdurar. Na medida em que não haja um agente infeccioso ali, que seja uma pericementite traumática e, portanto, asséptica, a tendência é que esse processo inflamatório não se mantenha ali. Mas no início sempre vai ser uma inflamação aguda. E os aspectos clínicos e radiográficos vão estar totalmente relacionados com o quê? Vão estar relacionados com a inflamação. Então, uma inflamação no ligamento periodontal apical vai gerar um edema. Esse edema automaticamente vai deslocar o dente do seu alvéolo, vai jogar esse dente no sentido oclusal. E ao jogar esse dente no sentido oclusal, o paciente vai ter a queixa do dente crescido. Ele vai chegar no seu consultório falando: doutor, meu dente cresceu. E na verdade ele não cresceu, ele está extruído. Ele foi projetado na direção oclusal pelo edema do ligamento periodontal apical. Quando esse dente extruído é devolvido para sua posição original por meio da mastigação, principalmente, este ligamento edemaciado é comprimido. E ao ser comprimido, as terminações nervosas ali presentes são comprimidas também e disparam um sinal elétrico que é entendido pelo meu cérebro como dor. E aí eu tenho o paciente sentindo dor ao ocluir o dente, e ele automaticamente vai desocluir, esse dente vai reextruir. Essa reextrusão vai aliviar a pressão periapical, e aí o paciente deixa de sentir dor. Na próxima mastigada, ele vai reintruir o dente para sua posição original, vai sentir dor, vai desocluir e vai aliviar a dor. Então essa sintomatologia da dor, que só acontece no momento da mastigação ou quando esse dente é intruído de volta para o seu alvéolo, para sua posição original no alvéolo, é chamada de dor provocada. Então, os sinais clínicos da pericementite são extrusão dental e dor provocada. Como é que eu simulo a mastigação, essa interoclusão no meu consultório? Eu posso usar o cabo ou um instrumento rombo e posso fazer pequenas batidas, pequenas percussões no sentido do longo eixo do dente, basicamente na face oclusal desse dente. Esse dente vai ser ligeiramente reintruído para sua posição original e o paciente vai sentir dor. Quando eu paro de fazer a percussão, ele para de sentir dor. Com relação ao quadro radiográfico,
Num primeiro momento, enquanto nós somos inexperientes com relação a radiografias, não vimos muitas radiografias, a gente não vê muita coisa esclarecedora numa radiografia de pericementite. Porque o máximo que a gente vai ter na pericementite é um discreto aumento do espaço do ligamento. Mas precisa ter muita experiência, precisa ver muita radiografia para conseguir enxergar esse aumento do espaço do ligamento. Então a gente não vai usar como um parâmetro para o nosso trabalho, até porque o quadro clínico é bastante clássico. Quais são os destinos de uma pericementite? Uma pericementite causada por um trauma e esse trauma for retirado, o dente não for traumatizado mais, geralmente ela vai progredir para a cura, né? O nosso organismo vai perceber que não é necessário manter uma inflamação naquela região, já que não tem um estímulo agressor. Então, o paciente se cura sozinho. Ela pode progredir para cronificação, no caso de pacientes que repetem esse trauma, então fazem o trauma de repetição, então o organismo está sendo constantemente agressivo, então ele tem que fazer a manutenção de uma inflamação ali, e aí ele vai transitar para uma inflamação padrão crônica, ou pode fazer evolução por abscesso periapical agudo, que é a evolução esperada no caso da presença de agentes infecciosos nessa região. O tratamento da pericementite, ele é um tratamento que vai se basear principalmente na remoção do agente agressor. Para poder remover o agente agressor, eu preciso primeiro saber quem é esse agente agressor. É o agente agressor traumático, é mecânico, é físico? Vou retirar esse agente agressor. É um agente agressor biológico, infeccioso? Eu vou ter que partir por algum trabalho mais radical. Mas eu vou ser obrigado a fazer o tratamento endodôntico desse dente. A questão de utilizar ou não anti-inflamatório sistêmico é uma questão polêmica. Por quê? Porque o anti-inflamatório ele tem como função modular a inflamação para dar conforto para o paciente. Só que se eu errar a mão nesse anti-inflamatório, eu posso não só modular, como eu posso de alguma forma suprimir o sistema imune. E nunca é bom suprimir o sistema imune. A linha entre modular a inflamação e suprimir a inflamação é uma linha muito tênue. Então, muito cuidado na hora de prescrever anti-inflamatório sistêmico. A gente costuma prescrever anti-inflamatório sistêmico só para pacientes que realmente estejam com uma dor que seja uma dor impossibilitante, né? Uma dor que impossibilite ele de fazer as coisas que ele precisa fazer no cotidiano dele. E o prognóstico para esse paciente é bom, porque eu devolvo a saúde para ele. Mas vejam que quando a gente trabalha com o dente, a gente precisa pensar um pouquinho, porque o paciente, sistemicamente, ele vai ficar ótimo. Ele não vai ter mais aquela infecção porque eu fiz uma boa endodontia. Mas aquele dente que recebeu o tratamento endodôntico, ele já não é mais um dente que tem as propriedades biomecânicas que ele tinha quando ele era um dente vital. Então, ele é um dente mais friável, mais sujeito a trincas e fraturas. Por isso, o prognóstico para o paciente é bom, mas para o dente é reservado.